Surgiu um debate interessante lá no meu outro canal, que a gente fala também sobre questões de direito, benefício, concessões do governo, inclusive empréstimo consignado CLT, que eu já fiz 2 vídeos aqui simplesmente para pontuar, mas lá o pessoal procura mais e está surgindo uma discussão com relação à questão dos negativados, se pode fazer, se não pode. Efetivamente pode, mas nem todas as pessoas estão conseguindo. E o motivo pela qual essas pessoas não estão conseguindo é muito relevante e a gente percebe que tem muita gente fazendo um pouquinho de confusão com relação a essa questão. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre isso para deixar registrado e talvez tentar esclarecer um pouquinho mais. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Nós temos vídeo aqui no canal falando sobre empréstimo. Nós sabemos que empréstimo não é bom, mas existe tipos de empréstimo que pode ser melhor ou que pode ser bem utilizado. Então, quando você tem 2 tipos de empréstimo, um com juros mais alto, outro com juros menor, então, nesse caso, com juros menor é melhor, e a gente está falando de consignado. Por outro lado também, quando você pega o empréstimo para fazer alguma coisa, se você pega o empréstimo e você consegue, com o dinheiro do empréstimo, gerar recurso para pagar o próprio empréstimo ou a parcela do empréstimo, também é uma dívida até razoável. A gente está falando aqui que nem todas as situações o empréstimo vai ser ruim, pode ser que em alguma situação ele seja bom. Mas de qualquer maneira, quando você pede dinheiro emprestado, você tem que pagar juros. Se você tem que pagar juros é porque você não tem capital. Se você não tem capital, tem que olhar essa situação com cuidado. E aí, a questão do empréstimo, né? A gente falando sobre o consignado, CLT e tudo mais, mas ele se aplica às outras situações também. E ele foi colocado como uma opção a mais para aquelas pessoas, principalmente, que estavam negativadas. E nós vimos que dentro das regras desse próprio empréstimo, que vai ser garantido pelo FGTS, 10% do saldo do FGTS, integralidade da multa, mas vai ser descontado na folha de pagamento, se sair também tem um desconto de 35% na rescisão. Então tem requisitos para você poder fazer a garantia, senão o empréstimo ele não teria os juros que tem. Então, de antemão, todo mundo sabe que tem que ter garantia. Tem que ter a garantia e também tem que ter análise de crédito que vai basear a sua análise nessas garantias. E aí é onde começa o problema. Muita gente diz, não, era para consignado, tinha que emprestar. Mas não é assim que funciona. O banco, ele empresta o dinheiro desde que ele tenha, né, a garantia que ele vai receber esse dinheiro de volta. É a questão da inadimplência. Então, ele tem que reduzir. Então, todo tipo de empréstimo, independente se a pessoa está devendo ou não, uns até são mais rigorosos, as pessoas têm que estar em dia, não pode estar devendo nada e tudo mais. Mas se efetivamente você tem um patrimônio e o tamanho da tua dívida é muito inferior, muito menor do que o valor do patrimônio que você tem, mesmo você estando negativado, isso não quer dizer que você não vai pagar aquela dívida. Você pode se desfazer de um pedaço, de uma parte do seu patrimônio, de um imóvel, de uma coisa qualquer e vir fazer o pagamento. O detalhe é quando você não tem nada. Então a análise de crédito ela se baseia naquilo que você pode ter para pagar aquele empréstimo. Então, se você é uma pessoa que está negativada, lá no caso do empréstimo consignado CLT, mas você tem saldo no fundo de garantia, consequentemente você vai ter multa. Se você tem um tempo de trabalho na empresa, presume-se o quê? Que você tem uma certa estabilidade. Não que você tenha estabilidade, mas que você não vai sair de uma hora para outra, né? Então, algumas situações, e ainda tem esse desconto em folha. Então, tudo isso ele vai ser visto, olhado e analisado para saber se você tem capacidade para você pegar. Agora, se você está negativado e é novo na empresa, não tem saldo no fundo, consequentemente não tem saldo, não vai ter uma boa multa, né? O valor da parcela também ganha um salário pequeno, não vai ser, vamos dizer assim, não vai ser um valor suficiente para você pagar um empréstimo considerável. O banco ele tem toda uma estrutura que ele monta em formas de requisitos para poder oferecer. Então, às vezes, você quer um valor muito alto, você não tem como justificar esse pagamento. Então, a base é a seguinte, se você está negativado, se você está devendo, mas você não tem condição de provar àquela instituição que você vai conseguir pagar aquele novo empréstimo, não vai emprestar. Seja negativado ou não seja negativado, isso não vai funcionar. Ninguém vai te emprestar, porque ninguém vai emprestar o dinheiro e uma instituição vai te emprestar o dinheiro que ela não possa receber de volta. Agora, se você está negativado,
e você tem como garantir, ainda tem patrimônio ou tem saldo, no caso do empréstimo consignado CLT, você tem lá um saldo, alguma coisa que vai garantir aquele novo empréstimo que você vai pegar, aí com certeza você mesmo negativado, você vai conseguir pegar o empréstimo. Mas sem análise de crédito, sem ser avaliada de garantia, nem consignado, nem não consignado, nem empréstimo pessoal, nem nada. Por quê? Porque o governo, o banco, a instituição financeira, ela não é boba, ela não vai dar um dinheiro que ela não tenha garantido ali a possibilidade de ela receber de alguma forma. Tá certo? Então, essa é a lógica da questão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.